Vamos estudar o livro Senhor que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Vamos estudar o capítulo 16, Dinheiro e Caridade. Na questão 902, pergunta no Livro dos Espíritos: é repreensível cobiçar a riqueza quando se faz isso com o desejo de praticar o bem? Resposta do Espírito da Verdade: o sentimento é louvável, sem dúvida, quando puro, mas esse desejo é sempre bastante desinteressado e não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa que se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa? Veja então sobre essa questão. É repreensível cobiçar a riqueza quando se faz isso com o desejo de praticar o bem? Na verdade, quem deseja praticar o bem não cobiça a riqueza. Aquele que cobiça a riqueza, ele está pensando nos proveitos materiais, nas melhorias de suas qualidades materiais que deseja obter. Então, a prática do bem não se limita ao auxílio que envolve recursos de natureza material. Os que permanecem na expectativa de uma situação financeira confortável para serem úteis não estão levando em consideração as suas possibilidades morais no sentido de cooperar com os semelhantes. Isso, de fato, ocorre com muita frequência, porque ouvimos regularmente em todos os cantos: quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer tal e tal obra de caridade, vou ajudar essas instituições. Mas, na verdade, isso representa uma barganha com Deus. E, certamente, que vai ser muito, mas muito difícil de acertar na loteria ou ganhar esse recurso com o propósito de iniciar as obras de caridade no serviço do bem. Isso não vai acontecer. Então, os que permanecem na expectativa de uma situação financeira confortável não estão levando em conta as possibilidades morais. Fazer o bem, falar uma boa palavra, sorrir, prestar uma ajuda, ou fazer uma oração para alguém que esteja precisando, trabalhar num centro de caridade. Então, todas essas possibilidades morais que podem ser levadas em conta na questão de caridade e ajuda ao próximo. Na maioria das vezes, consideram um grande sacrifício o ato de doarem de si mesmos. Aqueles que necessitam preferem doar do bolso do que do coração, habitualmente vazio. Então, veja que aqueles os que não precisam fazer nenhum sacrifício, tiram do que não vai lhe faltar. Enquanto que a verdadeira caridade representa dar daquele que efetivamente te faz bem. Você tira do seu bolso para doar para aquele que necessita. E não fazer uma doação do que nunca vai lhe fazer falta. E mais do que justo, pois que se questione quem não esteja disposto a ofertar de seu tempo e de sua energia pessoal ao próximo, estará disposto a fazê-lo em relação aos bens que possua? Então veja que aqueles que não têm disposição de fazer o bem ao próximo, que é de graça, não vai despender nenhum recurso pessoal próprio. Então aqui a pergunta é: estará disposto a fazer o bem em relação aos bens que possua?
certamente que os que têm muitas condições econômico-financeiras raramente pensam nos que estão necessitando. Quem não se mostra abnegado no campo da assistência moral, dificilmente se revelará devotado à felicidade do próximo, destinando a ele parcela dos recursos monetários que enfeixa em suas mãos. Então, quem não estiver abnegado na assistência moral, dificilmente se revelará preparado para a felicidade do próximo, destinando parcela dos próprios recursos. Veja que isso é uma verdade corriqueira e todos os dias isso acontece. Sempre que observamos pessoas trabalhando ao bem do próximo, destinando parcela de suas possibilidades morais ao bem do próximo, são pessoas não dotadas de muitos recursos financeiros. Na maior parte das vezes, tem o suficiente para viver, não que esteja numa situação financeira privilegiada. Homens e mulheres que em todos os tempos o maior bem fizeram à humanidade eram sabidamente desprovidos de facilidades econômicas. Então veja que, pelo histórico da humanidade, homens e mulheres que mais proporcionaram bem ao próximo foram as pessoas que sabidamente desprovidas de facilidades econômicas, não? Porque aquele que estiverem bem nunca olham para um necessitado. Aliás, eles têm até um olhar, desviam os olhares quando estiverem próximo de alguém necessitado. Então, aqui a pergunta é repreensível cobiçar a riqueza com o propósito de proporcionar benefício ao próximo? Então, não há necessidade de cobiçar a riqueza, porque a riqueza é produto, é reflexo da mente. Se enriquecer o registro da alma, da mente, notadamente vai ter capacidade de atrair riqueza, abundância nas mesmas proporções. E tem outro item importante. Para que consiga receber abundantes recursos, muitas riquezas, importante também trabalhar para o dízimo das pessoas, né? Praticar o dízimo nas entidades de caridade, na igreja, no locais que prestam serviços ao bem do próximo. Você doar 10% de seu ganho para o bem do próximo. É o dízimo. Isso está na instrução de Malaquias, capítulo 3, item 10. Não é? Então veja que ele consta já no Velho Testamento a respeito da necessidade do dízimo para que se possa receber abundantemente. Então veja que todas as igrejas recomendam a prática do dízimo. E as pessoas que regularmente, por longa data, praticam o dízimo, são as que realmente também conseguiram arrecadar, receber grande volume de riquezas. Se você perguntar para as pessoas bastante ricas, elas estão habituadas à prática do dízimo. Então, homens e mulheres em todos os tempos que mais fizeram bem à humanidade, sabidamente foram os desprovidos de facilidades econômicas. Jesus Cristo não tinha nem onde repousar a cabeça. Gandhi, que lutou pela independência
da Índia se transformou no ícone da não violência, era um homem pobre. Eunice Weber, uma das mulheres mais notáveis da história do Brasil, renunciou a toda posição social a fim de mais servir aos rancenianos que eram esquecidos para morrer. Teresa de Calcutá, que ganhou o Prêmio Nobel de Paz em 1979, era conhecida como a Santa das Sarjetas, recolhendo os moribundos que agonizavam abandonados. Então, muito raros são aqueles que, providos de talentos amoedados na assistência, logram superar o egoísmo e a ambição, canalizando-os em benefício dos menos afortunados. Então, veja que todos aqueles que têm grande fortuna, raramente têm o olhar dirigido para aqueles que necessitam. Os que realmente elegem o amor ao próximo por lema de suas vidas sabem fazer o máximo com o mínimo, promovendo a multiplicação dos recursos escassos que possam arrecadar, mobilizando pela força do exemplo o devotamento dos indiferentes. Então, os que trabalham por amor ao próximo, eles conseguem multiplicar os recursos que conseguem arrecadar. Por quê? Porque Deus colabora, contribui e ampara todo aquele que trabalha para o bem do próximo. Que ninguém, portanto, continue alegando impossibilidade material para cooperar na construção do reino de Deus sobre a face da terra, de vez que, para tanto, a boa vontade de quem a tal prodígio se dispõe é mais que suficiente. Veja um exemplo interessante. Na atualidade, muitas famílias limitam o número de filhos, às vezes, de 1 a 2 filhos, quando consentem em formar uma família. Muitos casais recusam-se a ter filhos. Deus, quando manda uma criança para uma família, manda recursos suficientes para mais 10. Por isso que todo casal que recebe um filho consegue também apresentar uma considerável melhoria econômica e financeira. Mas, na verdade, não é porque aquela pessoa trabalhou mais ou conseguiu arrecadar mais dinheiro e, por isso, conseguiu também uma melhor posição financeira. É porque Deus enviou aquela criança junto com 10, com possibilidade de suportar mais 10 crianças. Então, por isso que o casal consegue melhorar. Deus é que mandou toda a ajuda necessária. E como explicar às pessoas que têm muitos filhos, porém moram em situações muito pobre, com carência de tudo? Como que se explica isso? É porque na hora que estiver concebendo, sempre afirmam: a vida é difícil, mais um para alimentar, mais uma boquinha para alimentar, mais um sofredor que vai chegar aqui. Não é? Então, a palavra é força criadora. À medida que a pessoa declara que mais uma criança vem e vai passar dificuldade, então toda aquela possibilidade que Deus envia para cada criança e mais 10, suficiente para mais 10, ele se evapora, não se concretiza. Por isso que nós observamos muitas pessoas com muitos filhos em situações de carência inimaginável. Para a maioria, o dinheiro fácil tem sido mais artifício de comprometimento perante a lei divina que instrumento de elevação espiritual. Não é? Veja a afirmação do orientador
irmão José. O dinheiro fácil tem sido mais artifício de comprometimento perante a lei divina que instrumento de elevação espiritual. Não é? Por quê? Porque acaba enaltecendo a ganância, o orgulho, a arrogância, o egoísmo, de maneira que acaba comprometendo a alma perante as leis divinas, quando na verdade Deus espera que a abundância em mãos de determinada pessoa seja utilizada para o bem do maior número de outras pessoas, né? Da mesma maneira, quando uma determinada pessoa acaba encontrando sucesso como empresário de alguma atividade, Deus espera que com aquele sucesso, aquele empresário empregue muita gente, dê emprego, recolha impostos, preste benefício à sociedade e assim sucessivamente. Mas ocorre que, em geral, o empresário ele detesta o funcionário, paga mal, dispensa em toda situação mais difícil e acaba utilizando os recursos para benefício próprio. Quando são os que chamados apenas a administrar os bens, que não lhes pertencem, corrompem-se e desviam verbas que deveriam ser destinadas ao bem-estar da comunidade? Bom, na nossa sociedade atualmente, temos inúmeros registros de administradores dos bens públicos que acabaram se corrompendo, desviando verbas das instituições, como, por exemplo, Secretaria de Saúde, escolar, e assim sucessivamente. Se tão somente se mostrasse disposto a agir com honestidade e com justiça, os homens não careceriam recorrer à virtude da caridade na tentativa de reparar equívocos que eles próprios vivem a cometerem em relação aos seus irmãos. De fato, o simples viver com honestidade, com bondade, com devotamento ao próximo, já seria mais que suficiente para a elevação espiritual, não constituindo registro de nenhuma pendência para a posterior renovação ou reconstituição. Mas, no entanto, como os homens erram muito, desviando recursos, verbas, e praticando o que não é correto, por isso que necessitam recorrer à caridade, à virtude da caridade, para poder purificar os seus equívocos registrados na alma. Quero agradecer imensamente sua atenção. Vamos passar, neste momento, a oração. Peço a você que acalme sua mente, concentre-se e eleve seu pensamento ao Senhor Jesus. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos que nos auxilie no caminho do bem, instruindo-nos em todas as coisas que precisamos saber sobre as verdades de Deus, caminhando sempre com o propósito de ser útil ao maior número de pessoas. Rogamos a Deus Pai fazer fluir abundantemente todos os recursos necessários para todas as situações, especialmente para que possamos beneficiar o maior número de pessoas. Necessitamos estar sempre com a sabedoria e amor de Deus para termos a ciência exata de tudo o que devemos fazer em benefício do próximo, para que não venhamos a cair nos erros e equívocos dos proveitos materiais. Ajuda-nos a ficar sempre no bom caminho, para que possamos manter a alegria, a felicidade e a alma pura e livre para os caminhos da eterna elevação. Agradecemos profundamente. Assim seja, graças a Deus.
o livro Senhor que eu possa ver, um livro excepcionalmente proveitoso, instrutivo e útil. Os pedidos de orações que você pode fazer para as mais variadas situações, bem como o agendamento das consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe sempre.